Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 18 de junho, nossa edição de número 292, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados à luta das trabalhadoras e dos trabalhadores através do seu sindicato Sintraceb. Nosso programa é transmitido simultaneamente no Facebook e no YouTube e você pode curtir, comentar, compartilhar este vídeo. Fique atento, na edição de hoje nós temos grandes assuntos, temos mesa de negociação permanente, várias reuniões, temos a eleição de diretores e também as novidades aí do Sintraceb para o próximo período. Na edição de hoje temos na bancada aqui os diretores Sérgio Bernardo, Alessandra de Souza e a nossa coordenadora Geice Maiara Brick. Olá, Geice. Olá, Júlio, Sérgio, Alessandra e a todos os ouvintes que acompanham pelas ondas da Rádio Comunitária e também por toda a rede social do Sintraceb. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, estou vestindo uma camiseta preta do sindicato. Olá, Sérgio. Olá, Júlio, Geice, Alessandra, Valdemétrios, a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e das nossas plataformas digitais do Sintraceb. Sou um homem de 1,80 m, tenho cabelos grisalhos, uso óculos de grau com armação cinza, sem barba hoje, e uso uma camiseta branca do Sintraceb. Barbinha rala, né? Ralinha. Barbinha ralinha. Do meu lado aqui é a Alessandra. Olá, Alessandra. Bom, oi, Júlio, Geice, Sérgio, aí quem acompanha, né, o programa do Sintraceb. Eu sou uma mulher morena, de cabelos escuros na altura dos ombros, uso um óculos de armação escura e também estou vestindo uma camiseta do Sintraceb com o punho cinza. Camiseta branca com o punho cinza. Muito bem, eu sou o Júlio Castelenho, jornalista do sindicato, sou um homem moreno, de 1,80 m, uso óculos, tenho barba com cavanhaque também, grisalho, e estou com a camiseta do sindicato aqui, com o punho colorido. Vamos em frente, então, no programa de hoje, vamos abrir com a mesa de negociação. Desde a data base, depois da aprovação em assembleia, está ocorrendo várias reuniões da mesa de negociação permanente, as reuniões setoriais. E aconteceram duas grandes, importantes reuniões aí, uma referente ao CEMUDES e uma ao PROGEM. Nós vamos começar com os CEMUDES. Sérgio, o que nós temos para atualizar aí os servidores e as servidoras sobre a mesa de negociação referente a CEMUDES? Primeiro eu queria trazer aqui da importância de estar acontecendo o cronograma da mesa de negociação permanente. Isso é extremamente importante, porque embora tenhamos na pauta já definido em assembleia o que vai ser discutido em cada mesa, o sindicato aproveita a oportunidade para trazer discussões dos problemas cotidianos que recebemos da categoria no nosso dia a dia. Como diz o Carlos, a gente sempre fura a pauta na mesa permanente, porque sempre vem algo além da pauta, né? Furando a pauta, furando o protocolo, né? Então, que bom que acontece, e a partir do momento que tem acontecido, importante que a Secretaria de Administração também, né, Geice e Alessandra, trazer para a categoria que a Secretaria de Administração, responsável pelas mesas de negociação, tem participado. Outroras nem sempre tem participado, né? Mas que bom que eles estão participando e que a gente pode fazer esse bom debate com os secretários da pasta e da Secretaria de Administração, responsável pela condução das mesas de negociação. O que a síntese da mesa de negociação da CEMUDES? Sobre os pontos de negociação, nada avançou. Uma avaliação desse dirigente sindical aqui. Especificamente relacionado a pautas ali da CEMUDES, né? Da CEMUDES, no meu olhar geral, assim, agora, se for entrando em cada assunto, né? Por exemplo, o direito à desconexão. Segundo o relato da administração, é um item da mesa de negociação, segundo o relato da administração, da própria CEMUDES, dizendo, olha, estamos trabalhando no caso do direito à desconexão. Algumas coisas, segundo eles, avançaram. Agora, cabe o sindicato conversar com
com os representantes do local de trabalho se de fato na vida real lá do cotidiano de trabalho deu algum impacto positivo as medidas que eles adotaram, né? Do que o sindicato chamava atenção ao direito de desconexão. Se me permite sobre a desconexão, Claro, Sérgio. é uma pauta que tu trouxesse de forma mais desenhada, né? Para além disso, além de uma situação pontual de condição de trabalho que foi levada à questão da CEMUDES, né? Que a gente tinha uma situação bem pontual e se deu encaminhamento para isso e com a perspectiva de que seja um alinhamento daí de secretaria mesmo, que a partir dessa situação, né, específica de uma unidade que seja regulado internamente as orientações para as coordenações da Secretaria de Assistência sobre o uso, né, de equipamentos pessoais, das comunicações fora do horário de trabalho, enfim. Então, esse alinhamento e esse ajuste, formalizando, inclusive, como uma questão de secretaria, daí saindo da situação pontual, que foi o motivo, né, de discutir pontualmente na mesa da CEMUDES isso, porque a desconexão ela é geral, ela é uma pauta de CDAD, mas a partir disso o compromisso que foi feito nessa mesa, daí que, a partir disso, como eles organizaram a demanda específica, também entenderam que faz-se necessário organizar como secretaria, a gente está acompanhando essa demanda. Sérgio Geis, só de maneira breve, se for possível, só para todo mundo entender do que a gente está falando sobre direito à desconexão. Direito à desconexão, na nossa perspectiva, né, Sérgio, é que vários pontos, vou exemplificar. De que eu não seja contactado fora do meu horário de trabalho, de que eu não tenha comunicações formais de trabalho no meu telefone pessoal fora do meu horário de trabalho, né, e que eu tenha o meu momento de descanso, porque a gente tem bastante adoecimento dos trabalhadores, também relacionado à questão de adoecimento mental, né, do cansaço, né, então, por que eu tenho esse cansaço? Porque eu não desconecto do meu trabalho, eu estou conectada ao meu trabalho todo o tempo, é a minha chefia me pedindo, ou é eu vendo que o meu colega que está de plantão está com tal demanda, porque eu estou no grupo de WhatsApp, isso tudo tem que regular, porque se eu estou fora do meu local de trabalho, eu estou fora do meu local de trabalho. Inclusive, existem jurisprudências, né, a gente estava discutindo, existem jurisprudências legais de que tem trabalhadores no campo geral, não especificamente no serviço público, mas que estão inclusive ganhando judicialmente horas extras quando eles conseguem comprovar que estão sendo acionados por suas chefias fora do seu horário de trabalho nos seus equipamentos pessoais, sendo que ele não estava nem de sobreaviso, nem nada, mas que está sendo demandado ao trabalho. Então, a gente tem uma carga horária de trabalho, nós temos uma organização e a partir disso tem que regular. Para além do que é fora do horário de trabalho, também regular para dentro do horário de trabalho. Porque eu estou tendo que usar, às vezes, o meu equipamento, a minha internet, a minha comunicação como um instrumento de trabalho. Se eu preciso de um celular para ser instrumento de trabalho, é de dever do município me dar esse instrumento. Não é dever do servidor. Então, ele engloba um pouquinho de tudo, né, Sérgio? Mais um elemento especial ali na CEMUDES é que nós estamos falando de uma secretaria que tem equipamentos tipo abrigo, né? E daí eu estou o educador social, por exemplo, de um abrigo, ele está num grupo de trabalho de WhatsApp e justamente na hora das refeições, que não está no meu horário de trabalho, eu recebo uma avalanche de mensagem. Eu não sei se essa avalanche de mensagem está me convocando para ir trabalhar porque alguém faltou, aí eu tenho que ficar o tempo todo olhando porque deu uma intercorrência, ou porque está tirando foto do prato da comida para poder justificar que a criança está comendo ou não está comendo, sabe? Exigências das mais... Eu ia usar a palavra abusiva, porque no nosso ponto de vista é abusivo. Tem situações abusivas. Submeter o trabalhador no sábado, no domingo, na hora do descanso dele, a ficar conectado nesse grupo de WhatsApp para saber se ele vai ser contactado para ir trabalhar ou não, ou para ficar acompanhando as intercorrências do abrigo. O sindicato foi enfático dizer, olha, se você quer convocar, tem que ter outro meio de convocar esse trabalhador e não deixar ele conectado 24 horas por dia, todos os dias da semana, para saber se ele vai ser convocado para trabalhar ou não em alguma intercorrência. Então, direito à desconexão também é isso, né? Alguns exemplos que tu pedisse, né, Ju? Olha só, você que está nos acompanhando aí, o que acontece aí na sua unidade? Como é que você tem o direito à desconexão? A sua chefia está lhe mandando mensagens fora do horário? Comente aí no chat, deixe o seu exemplo aí para a gente poder discutir também e encaminhar aqui as alternativas junto com a direção do sindicato e junto com o governo. Posso? Pode continuar, Sérgio.
ainda na mesa de negociação, daí tivemos a discussão sobre o LTCAT, né? Esse laudo técnico e ambiente do trabalho, ele é importante para dizer se aquele espaço de trabalho ele dá direito ao trabalhador e à trabalhadora o adicional de salubridade, o adicional de periculosidade ou um equipamento de segurança que é obrigação do município a fornecer. E o sindicato apontou que em visita em locais de trabalho tem percebido de que se está acontecendo visita da saúde do trabalhador e da trabalhadora, não tem dado conta de fazer a tarefa de casa, da garantia do fornecimento do equipamento de segurança, de dar um laudo efetivamente para dizer se aquele espaço é digno de recebimento do adicional de salubridade ou não para aquele trabalhador e aquela trabalhadora. E nós apontamos, né, diversos exemplos vivenciados pelo Sintraceb nas visitas nos locais de trabalho. Então, assim, estou trazendo aqui para vocês o quanto é importante ter uma direção do sindicato que, quando vai para uma mesa de negociação, ela tem um local de fala, porque essa direção está lá no local de trabalho, fazendo visita, acompanhando, muitas vezes, o cotidiano de trabalho, né, da base. E daí chega numa mesa de negociação dizendo, não, teve visita? Mas a visita não apontou não deu conta de apontar que o extintor está vencido há mais de um ano. Não deu conta de apontar. Essa é a pergunta que eu ia fazer, né, Sérgio? Tem uma grande. Acontecem divergências muito amplas nesses laudos técnicos, dependendo do olhar de quem está fazendo a perícia, né? De quem paga a banda. Isso. Vai escolher ou não vai escolher a música. O sindicato está ali apontando essas coisas, né? Não deveria, né, Júlio? Porque a LTCAT ela é uma normativa, então ela deveria de ser verificada o que diz a norma, né? E muitas vezes não é. E algumas situações ali a gente aponta que é alarmante não receber insalubridade em alguns casos. Em vários casos. Inclusive, tivemos, né, a oportunidade de convidar o secretário de administração a conhecer presencialmente o que é o banco de alimentos. Né? Banco de alimentos, onde separa a alimentação lá no SEASA, no espaço cedido pelo SEASA, que daí em algum momento fazem propaganda porque tem uma parceria, mas uma parceria desleal. Para quem? O trabalhador e para a trabalhadora, que está num lugar extremamente precário, sem condições de trabalho, com precariedade de equipamento de segurança, e onde é que ele limpa o material que é utilizado para fazer o serviço? Ou no sol ou na chuva. E usando... Todas as condições são horríveis. Nós desafiamos eles, além de dizer, olha, equipe de segurança do trabalho, vocês têm que ir para lá e fazer, de acordo com as normas, essa vistoria, mas que eles também possam ir lá conhecer o que o sindicato está apontando que é extremamente irregular. Assim como no banco de alimentos, outros lugares também. É porque a atuação, nós entendemos, né? A gente consegue ter essa concepção porque a gente está ali, né? Indo fazer visita e estando no local de trabalho. Agora, a gestão tem que ter aderência na base. Não dá para ficar no gabinete e só despachando, né? Que daí, claro, tu vai ser convencido pelas narrativas. Pela frieza das planilhas, né? Por planilhas. Então, assim, estar lá no local de trabalho é importante por isso, né? Porque tu consegue entender, né, porque uma coisa é o servidor vir aqui e me demandar. Outra coisa é eu ir lá e eu conseguir visualizar para ter elementos. No banco de alimento mesmo tem situações que são simples de resolver. Falta gestão. Tem um toldo lá que é só colocar. Tá lá o toldo. O pior é conseguir comprar o equipamento. O toldo tá lá. Falta colocar. E aí tá lá, o toldo vai se estragar com o passar do tempo. O toldo vai se estragar e não vai ser colocado. Uma coisa simples de se resolver. Né? Então, acho que isso é importante colocar. E sobre a LTCAT, eles acabaram trazendo uma novidade pra gente nessa mesa, né? Dentro da novidade que eles estão contratando a empresa SESI para fazer um novo laudo técnico de todo os setores da prefeitura, né? Que a última empresa que fez considerou alguns espaços que não estavam recebendo o adicional de salubridade em condições insalubres e outros que recebiam considerou não sendo mais insalubres. E agora venceu já esse último laudo. Então, eles já anunciaram que está sendo contratado para 2027
o laudo feito por outra empresa. Avançando, outro ponto que nós discutimos na mesa foi sobre a reversão da terceirização da AMBLU, do abrigo municipal, para a população adulta em situação de rua, e dizer que o sindicato foi duro nesse ponto. Tem sido duro em bastante, né? Em praticamente todos, mas esse foi mais do que normal. Eles disseram que é uma decisão política em não reverter a terceirização da AMBLU. Aí o sindicato apontou que enquanto eles tomam decisões políticas, eles estão fazendo mau uso do dinheiro público e ajudando a precarizar o nosso Instituto Próprio de Previdência. E daí nós entramos em detalhes. Tudo aquilo que a gente já vem falando em vários programas de rádio aqui, os malefícios de uma terceirização para o nosso Instituto Próprio de Previdência e o malefício para o serviço público e público de qualidade. E quando nós falamos do uso do dinheiro indevido, do dinheiro público, nós não estamos acusando, nós estamos falando com base no relatório técnico da própria Secretaria, que diz que, da forma como está terceirizado, tem uma série de equívocos na prestação de serviços que está sendo pago pelo município. E daí o sindicato aponta para os dois secretários que estão na mesa, dizendo, olha, é inconcebível que o município contrata um serviço para essa empresa prestar serviço, o município concede um carro, paga pelo serviço, mas concede um carro para essa empresa. Mais do que isso, coloca à disposição um banco de alimentos que fornece alimento para essa empresa que está sendo paga para prestar o serviço de abrigamento e alimentação da população adulta de rua. Alguma coisa errada está muito errada. Está além do normal. E o próprio relatório técnico aponta toda essa questão, essas divergências, incoerências e equívocos e erros, né? Sérgio, então, nós fizemos esse apontamento dizendo, olha, embora seja uma decisão política, vocês estão tomando uma decisão política trazendo prejuízo para o SBLU, prejuízo para o erário público, prejuízo para o serviço público e público de qualidade. Desculpa. Não, é porque eu sou conselheira de assistência, né, suplente da Cleide e representando o Sintraceb, né, e foi feita uma denúncia justamente, nós recebemos a denúncia e nós fizemos a denúncia ao conselho. E eu acompanhei uma visita a uma dessas instituições, a duas, na verdade, uma feminina e uma masculina. E a masculina, que foi a última que a gente visitou, assim, as condições de atendimento são bem precárias. Não dá para fazer política pública com boa vontade. Ter boa vontade não é suficiente não, né, para você fazer uma política pública. Você vai atender a população adulta de rua com qualidade, garantindo direitos, não da forma como está ali. São coisas muito improvisadas, camas improvisadas, não tem roupa de cama e cobertas. No dia estava bastante frio, eu conversei com alguns usuários que eu conheço por trabalhar na política de saúde mental, e eles vieram dizer que em alguns momentos eles têm que dormir de roupa de agasalho, porque passa frio. Os colchões são alguns muito finos, né? As condições, então não dá para fazer realmente política pública só com boa vontade. Tu tem que fazer e só recebendo dinheiro público. Isso, porque tem que tá recebendo oferecer. E não está prestando serviço. Então, quando veio o relatório oficial da gestão ali de fiscalização e tal, da própria secretaria, foi o que a gente tem que rediscutir, né, a reversão desse serviço para ele se tornar público de novo. Com certeza. Então, acho que isso é importante, só para colaborar um pouquinho no que você está trazendo. A gente perde muito sobre isso, a gente perde muito na qualidade. A gente estava discutindo hoje, fazendo um paralelo, né, aproveitando que estamos nós quatro aqui, fazendo um paralelo, a gente estava conversando sobre a compra de vaga da educação infantil, né? E assim, é muito diferente a qualidade que o aluno ele tem de alimentação, de estrutura na compra de vaga do que ele tem no público. Então, assim, até a gente problematizou. Cara, primeiro que a gente é contra a compra de vaga. É uma realidade estabelecida, a gente não pode negar a realidade. Mas as pessoas que compram vaga, minimamente, eles têm que entregar a qualidade que o município entrega. E olha que a gente tem dificuldades no município, a gente não vive a mil maravilhas, tem espaços inadequados, mas a gente consegue entregar uma qualidade, porque tem uma alimentação com nutricionista,
tem equipamento, tem toda uma demanda que tu consegue acompanhar, que quando tu faz uma compra de um serviço, tu não consegue. Se tu não tem uma denúncia como essa, ou alguma situação, tu não consegue ir lá ver as incoerências e inconsistência dessas compras, porque alguém tá ganhando muito dinheiro com isso. Para justificar que não dá para fazer compra de um colchão adequado, né? Então, acho que isso é para ficar no nosso radar e no radar da sociedade também. Do que significa isso da compra de vaga para a qualidade da entrega, a compra de um serviço, na qualidade de entrega de um serviço público. Porque por mais que nós tenhamos muita boa vontade, dentro do serviço público, com toda a precariedade que temos, o servidor, ele dá o sangue para dar conta de fazer. O muito bem feito com o que é colocado. E já os trabalhadores da empresa que é da compra acabam tendo mais dificuldade ainda relacionada a isso, por várias questões relacionadas, inclusive, aos vínculos trabalhistas e tal. Então, acho que a gente precisa ficar de olho nisso. E daí não é só o sindicato. Eu acho que a sociedade também, porque está se normalizando, é a resposta mais fácil para resolver um problema social é comprar o serviço de alguém. Só que daí quem está perdendo na qualidade é a própria sociedade que usufrui desse serviço, né? Então, acho que eu pego esse gancho para a gente deixar uma reflexão sobre o impacto disso, inclusive na qualidade desse trabalho. Eu queria fechar esse ponto da Amblu. Nossa, eu adorei a intervenção de vocês duas sobre o assunto, sabe? Mas para piorar, tudo isso foi importante, que foi falado, muitíssimo importante, mas para piorar, quando o sindicato cobra que o serviço não está sendo de qualidade, eles atribuem. Mas daí o problema é o trabalhador da entidade que não dá conta. Eles não é a entidade e as condições deles, é o trabalhador que executa. Eles não assumem a responsabilidade que eles compraram, que eles terceirizaram o serviço, eles não assumem a responsabilidade que a entidade está errada, e daí eles querem culpar de novo o trabalhador. Dessa vez não é o público, o trabalhador da iniciativa privada, mas é um trabalhador. Daí eles vão lá e colocam a culpa no trabalhador. Sabe como é que é, né? Nem sempre os trabalhadores... Não, a gente sabe como é que é. Foi contratada uma empresa, não foi o trabalhador da empresa que entrou lá na prefeitura e assinou um contrato para receber o dinheiro da prefeitura direto. Foi uma empresa que assinou um contrato para prestar o serviço e tem que prestar o serviço com qualidade, sabe? Comprando equipamentos de qualidade, comprando alimentação de qualidade, não usando o equipamento público para prestar o serviço que está sendo pago para prestar. Então, tem muita coisa errada, o sindicato vai continuar cobrando, vai continuar batendo nessa tecla da questão da reversão da terceirização da Amblu por todos esses motivos, e o principal deles é que vai precarizar o SBLU, e nós defendemos serviço público e público de qualidade, sendo feito por servidores e servidores públicos. O outro ponto é sobre a formação. A gente tem insistido várias vezes na mesa de negociação da Amblu que as formações elas são genéricas e têm assuntos muito específicos para os trabalhadores, principalmente educadores e educadoras em abrigos, tem uma especificidade dessa atuação, né? A gente fazia a exemplificação por secretários. A pessoa ela é uma pessoa que está, vamos lá, um educador que acabou de entrar num concurso. Ele não fez um curso para ser educador social, ele fez o ensino médio. E daí ele está desempregado, essa pessoa vai lá, faz o concurso, passa um concurso, é chamado para o abrigo tal. Ele não tem uma formação específica para lidar com os detalhes que exige a função do educador. Então, essa formação do empregador, que é a prefeitura, é importante. Sabe? O educador, na boa vontade, ele estava fazendo o quê? Ele estava trazendo pirulito de casa para dar para a criança. Pode? Não pode. Mas ele sabia que podia, não. Mas no entendimento dele, ele estava fazendo uma coisa legal para as crianças. Tu entende? E daí nós temos que fazer o debate com a prefeitura. E daí são vários exemplos. Aí a administração, não, mas só que daí a gente dá uns toques e tal. Mas precisa de uma formação, sabe? Porque vai ter coisa que vai passar que a chefia não falou. Então, essa formação eles justificaram que não estão conseguindo formadores para isso, para ver como é um assunto delicado, complexo, né? Mas que estão trabalhando no caso. Eu disse, olha, eu lamento dizer para você, mas a resposta que vocês estão me dando, eu acho que eu fui um pouco deselegante. É que
não tem resposta. Não, Sérgio, tem resposta, nós estamos trabalhando no caso. Não, nós estamos há mais de um ano cobrando. Ia dizer, seja uma pauta antiga. Já é uma pauta antiga e eu estou E ela volta porque recebendo não resolve, né? a mesma justificativa. Sim. Estamos com dificuldade. Não, estamos com dificuldade? Não, precisamos resolver isso e que se resolva isso. Então, falei sobre a formação, né? Eu fui um pouco deselegante, mas é o que está acontecendo. Disseram que estão tentando. E daí, eu quero fechar aqui, eu acho que eu me estendi demais já, Júlio, dizer que o outro ponto da CEMUD são as condições de trabalho do ponto de vista geral, assim. O sindicato tem apontado de banco de alimentos, as situações no abrigo, até da própria terceirizada, dentro dos equipamentos, a quantidade de profissionais por número de atendimentos. Então, o sindicato consegue apontar em mesa de negociação vários itens, não cabe aqui a gente detalhar item por item das condições de trabalho, mas dizer para o trabalhador e trabalhadora do serviço público que foi bastante discutida as condições de trabalho e dentro de muitos dos pontos que nós levantamos, a administração reconheceu as fragilidades, para falar bonito, né? Mas os problemas estão acontecendo, reconheceu e assumiu o compromisso de estar... E daí nós colocamos na mesa, né? Prazos. Então, para cada situação levantada, o sindicato pediu prazo para que se resolvesse e seguir acompanhando. Isso. Eu tentei fazer uma síntese aí da... Lembrando Obrigado, todos, Jéssica. Foi rápido, né? lembrando todos e todas que todas essas reuniões setoriais da mesa de negociação, ao final vai ser feito um documento dando resposta e encaminhamento oficial, digamos assim, do governo, ao final, então, dessa rodada aí, desse cronograma que foi negociado com o governo. Daí nós vamos ter oficialmente aí a posição. Está acontecendo os debates, mas como o Sérgio e a Geice trouxeram aqui, às vezes não há avanço. E elas são colocadas aqui, e você pode acompanhar sempre aqui no programa do Sintraceb, às quintas-feiras, a atualização das mesas de negociação. Você pode deixar o seu comentário embaixo, sempre que tiver alguma dúvida sobre algum ponto, seja do programa que a gente está falando hoje, ou das mesas que estão acontecendo, deixe o seu comentário aqui, e certamente a gente vai fazer a resposta aí, ou trazer aqui também para o programa para debate. Sobre o Progen. Sobre a mesa de negociação da Progen, acho que é importante a gente destacar referente a... que nem era da mesa, o primeiro ponto, que nem era com a Progen, mas que, como secretário de administração, né, estava na pessoa do Carlos, nessa reunião ele trouxe uma informação nova referente à NR1, né, que o item 2 ali a gente está pedindo para implementar essas normas, ele trouxe que já estão avançados na implementação de um processo digital, para que possa ser feito o envio direto, né, ao setor da prefeitura, para que o servidor possa informar, enfim, essas questões relacionadas à NR1, estresses, assédios, sobrecargas, enfim. Então, que eles já estão na finaleira aí, que em breve a gente vai ter novidades referente ao item 2, que é uma pauta de extrema importância que a gente tem trabalhado e com um recorte muito forte relacionado à questão dos assédios, né? Então ele traz essa resposta, aproveita a mesa para trazer uma resposta de um ponto que nem era a mesa do Progen, ele traz pra gente também, e a gente já compartilha aqui com vocês. Outro item que a gente discutiu, esse ficou remetido para a mesa ainda da saúde, que é a questão do entendimento relacionado à questão do adicional de salubridade do agente comunitário de saúde, relacionado à questão da emenda constitucional 120, que tem uma divergência de entendimento da legislação, né? O entendimento da nossa assessoria jurídica é que está dado, eles têm direito, né? É só agora organizar qual que é o nível do pagamento da insalubridade, mas o governo tem o entendimento que não, que precisa de uma LTCAT para dizer se tem, se não tem, enfim, aí a gente né, o Marchiori, na pessoa do Marchiori, a nossa assessoria jurídica pontuou, né, o entendimento do sindicato, o Progen pontuou deles e ficou com um compromisso, então, de a partir do que o Marchiori trouxe para o procurador, para que eles possam discutir e nos trazer uma resposta, uma posição, porque eles acabam não trazendo uma posição, sim, não, né? Não, vamos ver, não, a gente precisa de uma posição, sim ou não, a gente precisa saber. E aí eles vão trazer, ficaram com a tarefa, né, de nos trazer na mesa da saúde, porque é uma pauta específica em insalubridade das ACS e ACEs, então volta para a mesa da saúde. O item 6 que a gente discutiu nessa mesa, que é referente à questão do atestado de até 5 dias, né, do CESOSP, que a gente vem batendo, que a legislação, ela tá clara e o Progen concordou, né, o Éder acabou concordando, sim, realmente, na legislação ela tá clara,
Daí foi explicado, né, pelo Carlos, algumas questões de fluxos de trabalhos ali. Então, se internamente eles buscariam organizar, inclusive a gente problematizou algumas outras demandas que podem gerar juridicamente por algumas condutas que vêm sendo adotadas dentro das perícias do CESOSP, enfim. O Marchiori trouxe vários elementos de atendimento jurídicos que a gente faz com os advogados, para além dos dirigentes sindicais, e que daí o procurador disse, não, realmente a gente vai ter que ajustar aqui algum fluxo. Ele disse que faria uma organização interna desse trabalho e daria uma devolutiva. Eles fariam o Progem procuraria dialogar com o CESOS para alinhar algumas coisas, chamar a atenção, inclusive, de pontos jurídicos referente ao processo de trabalho do CESOS. A gente vai acompanhando para ver se realmente vai ter uma aderência a esse encaminhamento ou não. Outro item que a gente discutiu foi o item 16, que nós já havíamos acordado isso no ano passado, que era a questão de ajustar a redação da nossa legislação com o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que é sobre a questão do que é a pessoa com, né, o conceito de deficiências, porque hoje o nosso texto ele é muito capacitista, né, como ele está colocado na nossa legislação. Então, a gente já tinha acordado isso no ano passado, mas não se efetivou. Então, se combinou ali que o CDAD vai fazer a solicitação para o Progem para fazer o envio dessa alteração de legislação, tá? Essa modificação. A questão também relacionada à Lei Complementar 173, que para que o município faça o pagamento, né, do retroativo, enfim, do relacionado ao congelamento, né, da pandemia, precisa criar uma lei municipal. E o município não tem o entendimento ainda se vai criar lei municipal ou não, né? Essa a gente não teve a resposta, né? O Éder disse que precisa discutir internamente, porque inclusive tem questões de impactos, né, financeiros, e que nos trará vai fazer uma discussão com o SBLU, Procuradoria SBLU, e aí vai dar um posicionamento para a gente referente a este item. Posso? Pode para eu respirar, Valdemedes, me desculpa. O sindicato insistiu muito nesse ponto, porque impacta na vida dos aposentados e aposentadas. Porque o Sérgio, que está na ativa, ele já está recebendo o triênio a partir do descongelamento, ele está recebendo o triênio na folha dele. O que o SBLU diz? Só vai pagar a hora que tiver uma lei municipal. Por que o Sérgio está na ativa, tem o direito de receber o triênio, que estava não tinha porque estava congelado o tempo, e a pessoa que se aposentou não vai ter esse direito. Então, esse debate, ele impacta, não é todos os aposentados, mas se impactar um aposentado, já está errado. Mas são mais do que um aposentado. Sim. E aquele aposentado e aquela aposentada que se aposentou e precisava desse 1 ano e 7 meses para botar a mão no dinheiro da licença-prêmio, também não vai botar a mão no dinheiro, porque não tem a lei municipal e o município não reconhece o pagamento dessa pecúnia. Mas o Sérgio, que está na ativa, pode desfrutar do gozo da licença-prêmio por conta do descongelamento. Entende? Então, que impacta diretamente no SBLU e muitas pessoas que estão aposentadas, e o sindicato insistiu bastante nessa mesa. Eu fiz questão de paragens, né, para dizer, olha, nós insistimos muito, daí lá para o final de muita insistência o Éder disse, sim, vou conversar com o Anderson, presidente do SBLU, para a gente poder coisar. Sérgio, eu acho que impacta também em quem está nativa sobre ser retroativo, né? Claro. Porque ele descongelou, ele atualizou, mas tem um período que a pessoa deixou de receber. Sim. Então, essa gerou um passivo, né? Isso, então isso também a gente precisa desse retorno. Eu acho que esse eu ia perguntar se esse não era o grande empecilho aí para o governo, claro. De tentar ver como vai colocar isso na lei, né? Sim, mas isso não pode impedir que o aposentado exatamente, o aposentado já devia ganhar isso. E a gente tem mais tempo, então, para ver aí a questão, né, desse retroativo, mas garantir o avanço já de quem se aposentou. Até porque o Marchiori na mesa disse, olha, para quem está na ativa, nós podemos buscar no judiciário. Por que a gente inclusive pode buscar? já... Porque já descongelou. Podemos buscar no judiciário. Agora o aposentado está tendo todo mês o prejuízo dele. E não é justo. A gente tem mais 2 itens para fechar. Vamos lá. Vou pedir ajuda da Ali para o 33, mas a gente também discutiu a questão de assegurar os estudantes do ensino médio profissionalizante técnico que eles tenham o direito a fazer os estágios, né, sem prejuízo de ponto. O Carlos remeteu à mesa do CEDAD, porque ele falou que tem um impacto muito grande, porque a carga horária do estágio obrigatório do técnico ele é para muito além
do que os demais cursos, né? E que a princípio a resposta é não. Daí a gente problematizou, enfim, e eles que volta com isso para a mesa de negociação da CDAD, mas que a priori o entendimento do município é não por um único motivo, que a carga horária é muito grande e eles não conseguem garantir esse período todo sem trazer um prejuízo ao serviço. E aí tem o 33, né, Ali, que a gente estava discutindo a questão do acúmulo, né, dos ACS e ACs. Sim, o acúmulo de cargo público para o agente comunitário de saúde e agente combate a endemias, que foi uma solicitação que eles fizeram. O que acontece? Tem um entendimento que talvez eles não teriam direito ao acúmulo de mais um cargo público, por conta, algumas situações por conta de incompatibilidade de horário, né? Eles têm 40 horas no município, então que horário queriam fazer essa outra atividade. Mas também por não ter esse direito, mas hoje eles já são considerados profissionais de saúde, então teriam, né, o mesmo tratamento dos demais profissionais. O que acontece é que eles também vão estudar, né? Por exemplo, hoje, se um ACS, um AC quiserem dar aula à noite, eles podem, mas não porque eles teriam direito a esse outro cargo, mas porque o professor tem direito a acumular outro cargo público. Então, teriam direito por ser professor, mas não por ser agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário de saúde vai ser no horário ACS e no outro horário psicólogo, por exemplo. Então, isso eles ficaram de estudar para ver a legalidade, porque ainda não teriam uma resposta definitiva sobre o tema. Porque o nosso entendimento é que o ACS pode ser psicólogo, mais 20 horas, Sim. né? Totaliza 60. Sim. E que o professor ou o ACS pode ser professor ou ACS. É isso. Isso tem esse cara de avaliar Muito e o que for possível, pelo que, né, Ali, acho que a gente pode compartilhar. O que for possível dentro dessa organização, eles vão ver como fazer o encaminhamento, né? Porque a gente problematizou algumas coisas que eles não entenderam, né, que de fato poderia. Então, eles iriam fazer também essa análise. Uma das questões que colocaria agora, eu acho que esclarecido, né? Por exemplo, todos os profissionais de saúde têm direito a acumular cargo público, né? O que tinha um entendimento anterior, inclusive do Tribunal de Contas, que foi revertido por uma ação nossa, né? Por uma ação judicial nossa, independente. Eu sou assistente social, eu tenho um outro vínculo, por exemplo, de técnico de enfermagem. Né? Eu sou assistente social lá na assistência e o técnico de enfermagem na saúde. Há o entendimento de que por não ser vínculo na saúde, os dois não teria como acumular. Mas isso já foi matéria superada, né? Agora já tem o entendimento de que pode ter esses dois vínculos. Isso aí, bem pontuado. Muito bem. Muito interessante, Sérgio e Ali, que esses debates que estão acontecendo com o governo. Eu volto a afirmar porque a gente viveu os últimos anos aí com a negativa do governo de fazer debate sobre os temas aí ligados ao servidor público nas mais diversas áreas. E a gente vê que essa disposição de fazer o debate acontecendo, isso é muito importante. É claro que tem essas questões que às vezes não avança. Mas é importante fazer os debates, porque há questões que é no debate que faz avançar, né? Sim. E isso a gente precisa ficar atento. Então você acompanhe no final dessa rodada, como a gente já falou, vai sair um grande documento aí, com toda aí a nossa pauta de reivindicações aqui, que a gente encaminhou para a mesa de negociação permanente, dando conta aí das reivindicações da categoria. Você pode mandar a sua mensagem pelas redes sociais, mas também pelo nosso WhatsApp, que está na tela, o 99159-3289. Seguindo em frente no nosso programa de hoje, a gente ainda precisa falar de um tema bastante importante, principalmente para as unidades da educação, eleição de diretores. Sim, Júlia, é importante a gente falar sobre a eleição de diretores e reforçar que o sindicato ele não faz parte da Comissão Eleitoral Central, mas que ele, né, participou de um processo na condição de ouvir, né, de convidado para que a gente pudesse falar, mas a gente não tem direito a voto. Mas o edital está finalizado. As informações elas são enviadas formalmente às instituições de ensino pelos meios formais que a Secretaria Municipal de Educação adota, né, para informar os trabalhadores. Então, se o trabalhador não está acompanhando, que acompanhe essas informações que chegam na unidade, vejam o edital, participem do processo de escolha de diretores que irão acontecer aqui no segundo semestre no município de Blumenau, que é um processo que, né, envolve toda a comunidade escolar de alguma forma, seja ela como os alunos, os pais, os professores e também os candidatos, né, as candidatas que queiram estar na gestão das unidades. E aí eu reforço, o sindicato não vai estar
nesse edital na condição de membro da comissão, mas certamente nós acompanharemos todos os processos e demandas que virem a acontecerem. A gente com certeza vai fazer as intervenções caso sejam necessárias. Muito bem. Estamos chegando aí no encaminhamento final do nosso programa de hoje, mas a gente precisa falar aí sobre as ações que aconteceram essa semana no sindicato. Teve a reunião aí do coletivo da saúde para falar sobre a mesa de negociação também, né? Sim, Júlio, a reunião aconteceu, né, para que a gente pudesse repassar, né, aos trabalhadores da saúde sobre os pontos de pauta que diz respeito a essa categoria. E também, né, trazer novos elementos, né, para a mesa de negociação que vai acontecer dia 24. Então, a gente busca tanto esclarecer, como também trazer novas informações aí que possam, né, nos auxiliar na mesa de negociação. E tá chegando o Café com Sintraceb dos aposentados. É o evento mais esperado do ano, né, Sérgio? Além da feijoada, é o segundo mais, eu acho. Segundo mais, claro. Os aposentados e aposentadas que fiquem ligadas, porque o espaço ele é limitado, então é por ordem de inscrição. E tá quase acabando. E as inscrições acabam amanhã, né? Na sexta-feira. Recomendamos, faça a sua inscrição, as informações das inscrições estão nas nossas redes sociais, já foi mandado, né, para os grupos de aposentados que estão pelo correio, por e-mail, enfim, por várias formas, né, liga aqui no sindicato, converse com a gente, faça a sua inscrição, porque já ultrapassamos a marca de 150, a marca de 150 pessoas inscritas. Mais 160, né? Então, não deixe para a última hora, porque senão nós vamos ter que dizer, olha, vai ter que entrar com uma lista de reserva. Né? Faça sua inscrição, participe do encontro com os aposentados, com muita informação do ponto de vista jurídico, informação dos dirigentes sindicais, das mesas de negociação, porque as mesas de negociação falam sobre os aposentados. Não tem uma mesa de negociação que a gente não fala de aposentado e aposentado. E falando de aposentado e aposentada, nessa sexta-feira estreia mais um produto de comunicação aqui, para a gente trazer informação para todos os servidores e as servidoras. É o Fala Mais Sintraceb, Alessandra. Sim, Júlio. É um prazer falar sobre isso, porque a equipe de comunicação, a Yáscara, a Bruna, o Éder, né, a própria direção, acho que vem se empenhando para produzir esse programa novo, né, um programa que vem aí para contribuir com mais informações, né, para a categoria e também apresentar aí uma discussão mais aprofundada sobre diversos temas. E o primeiro a gente fez questão de ser sobre e os aposentados. E os aposentados? Porque é uma pergunta recorrente que a gente recebe em todas as redes sociais. Então, a gente fez, né, um prazer até, que é um prazer falar sobre esse tema. E é prazer por quê? Porque tem trabalho, né? Porque se não tivesse, a gente não ia nem falar. E poder ouvir dos aposentados, né? A gente convidou aposentados para fazer perguntas. A gente vai ter a presença do Dr. Antônio Marchiori respondendo perguntas aqui, do Sérgio, da Geice. Então é um prazer falar sobre isso e é muito bom que as pessoas aproveitem, né? Assistam, contribuam e tragam também outros temas que podem ser relevantes aí pro Fala Mais Sintraceb. É a primeira edição do Fala Mais nessa sexta-feira. Aposentado, fique ligado nas redes sociais. A plataforma oficial é o YouTube. Você sempre vai encontrar os nossos vídeos no YouTube. Mas estão no Facebook, estão no Instagram. A gente pode acompanhar aí como vai desenrolar aí esse novo programa do Fala Mais Sintraceb. E claro, a gente vai querer você acompanhando aí, ficando por dentro de todos os temas que a gente vai trazer aí no Fala Mais Sintraceb. Ô, Júlio, qual que é a periodicidade do Fala Mais Sintraceb para quem está acompanhando já se organizar? Olha, a periodicidade aí a gente quer trazer pelo menos 2 programas aí por mês de assuntos diferentes para a categoria. É claro que como é um programa que a gente está iniciando, a gente vai ver também a reação dos servidores e das servidoras, porque aqui é interativo, a gente vai construindo isso coletivamente. Uhum. Né? Se a gente vê que precisamos fazer mais programas, nós vamos fazer mais programas. Assim como a gente decidiu fazer esse Fala Mais,
em homenagem, o primeiro programa em homenagem ao aposentado, porque é uma demanda da categoria. E é assim que é feito o Sintraceb, sempre trabalhando junto com a categoria para construir as alternativas aí de construção da luta coletiva através do sindicato. Fechamos então? Sérgio, Geice, querem as palavras finais? Se não é para eu falar, não pergunta, Júlio. Fala menos, Sérgio, vai lá. Eles estão Fala menos, pensando- Sintraceb. Quero fazer uma denúncia aqui ao vivo no programa do Sintraceb. Querem fazer um programa Fala Menos Sérgio. Não é justo. Não é Mas verdade. daí eles me perguntam e não querem que eu fale. Né? Tá vendo? Feita a denúncia, o registro. Brincadeiras à parte, um abraço fraterno a todos e a todos. É isso, obrigada. Até semana que vem. Na verdade, eu até amanhã, né? Nós até amanhã, né, Sérgio? Até amanhã a gente se E vê. se eu tiver no Fala Mais, cuida que eu vou falar. Se É. me perguntar, eu vou falar. Eu vou falar. Um abraço a todos e todas, e a gente fica à disposição aí dos servidores e servidoras com as demandas e fica aberto aí também a qualquer outro debate. Olha, se você quiser sempre ficar atento e recebendo as notícias em primeira mão, eu baixaria o aplicativo do Sintraceb no seu celular. Baixa o aplicativo do Sintraceb e você fica aí recebendo as informações na palma da mão e fica sempre ligado aí nas ações do sindicato. Ok? Essa foi a edição número 292 do programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.